João 3,16 diz assim, não vou ler só o 16, mas vou ler alguns versículos aqui. Diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Vou ler mais um versículo, o versículo 18. Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito, do único Filho de Deus. Nós vemos aqui que Deus, pelo seu amor, Ele amou de tal maneira, João não sabe explicar, é interessante isso, que João não sabe explicar o tamanho desse amor, porque o amor de Deus não se pode medir. Mas Deus amou tanto que deu o seu Filho. E isso foi Deus que fez, Ele deu o seu Filho. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, através do crer no Filho de Deus, aquele que crê, ele não vai perecer, mas ele vai ter vida eterna. O 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Então Jesus veio do céu, enviado por Deus ao mundo, se fez carne, habitou entre os homens, e Deus enviou o seu Filho ao mundo, e ele fez isso não foi para julgar o mundo, porque Deus poderia simplesmente condenar o mundo, mas não foi para isso que ele enviou. Ele enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas ele enviou o seu Filho ao mundo, para que o mundo fosse salvo por ele. Então, aquele que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele não é julgado. Versículo 18 diz, quem nele crê não é julgado. Você já meditou nisso? Quem nele crê não é julgado. E o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do único Filho de Deus, ou do unigênito de Deus. Então aquele que ainda não creu em Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador, ele ainda se encontra debaixo do julgamento de Deus. Mas aquele que creu, ele não é julgado mais. Ele não é julgado mais, porque ele creu no único Filho de Deus. Se você reconheceu que Cristo morreu pelos seus pecados, se você reconheceu que é um pecador, que você reconheceu que necessitava de um Salvador, e que nenhum ser humano poderia fazer isso por outro, ou que nenhum sacrifício de ovelhas, de bodes, de bezerro, poderia perdoar os seus pecados, limpar você completamente. Se você compreendeu isso, assim como Israel fazia, os sacrifícios, já simbolizando que Cristo viria fazer o sacrifício perfeito de uma vez para sempre. Se você creu que você é culpado e que Deus enviou o seu Filho para lhe salvar, você é salvo. Porque nós sabemos que Jesus Cristo, ele foi à cruz,
ele sofreu, né, aqui como homem, nessa terra, vendo a degradação humana, né, vendo o efeito do pecado. Ele sofreu ali na cruz, quando ele estava sendo crucificado, né, e ele fez a obra perfeita. A Bíblia diz que ali na cruz foi derramado o sangue de Cristo. E esse sangue não é de bode, nem de ovelha, nem de bezerro, mas simplesmente do Filho de Deus que encarnou. Do Filho de Deus, de um homem sem pecado. De um homem que não tem pecado. Filho de Deus encarnado. O sangue precioso que deixou Deus totalmente satisfeito. O sangue dele foi derramado ali na cruz, né, como propiciação pelos nossos pecados. Né? O sangue de Cristo nos limpa de todo o pecado. Então, se você crê nisso, né, no único Filho de Deus, que ele veio, fez essa obra perfeita, o próprio Deus enviou, né, deixou Deus totalmente satisfeito, porque ele morreu realmente, foi sepultado, e ao terceiro dia ele ressuscitou, né, e ele subiu, né, ao céu com o corpo não ficou lá. O corpo, Cristo ressuscitou com o corpo, ele subiu para os céus. E a Bíblia diz em Efésios que ele se encontra sentado à direita de Deus. E a Bíblia também diz que ele intercede por nós diante de Deus. Então hoje tem um homem à direita de Deus, né? Deus e homem, mas ele encarnou para sempre. Se você crê que Jesus Cristo, né, ele fez essa obra perfeita porque ele ressuscitou, isso é a prova de que Deus recebeu, né, o seu sacrifício, né, como ele tratando com o pecado, deixou Deus totalmente satisfeito. Se você crê nisso, você tem vida eterna, né? E interessante porque o ser humano, quando ele nasce, um exemplo, ele nasce em um país, nasce, um exemplo, no Brasil, né, ele é cidadão brasileiro. E ele passa a desfrutar de alguns privilégios, né, como cidadão brasileiro. Assim também como ele tem alguns deveres por ser cidadão brasileiro. Mas aqui, usando para aquele que crê em Cristo, aquele que recebeu vida, né, e ele creu e descansou em Cristo, né, aquele que fez isso, né, agora ele é cidadão celestial. Ele está na terra, mas os seus pensamentos já não é mais nas coisas terrenas. Os seus pensamentos é nas coisas celestiais. Os seus pensamentos é nas coisas de cima. Não é um pensamento totalmente voltado para as coisas da terra. O cristão, ele é assim. Ele é alegre, né? E ele aguarda o seu Senhor voltar. Porque Jesus disse em João 14, né, que não se turbe, eu vou falar como as escrituras diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito, mas vou preparar lugar, e quando eu for vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também. Esse é o desejo dele. Antes da sua morte ele já estava dizendo isso para os discípulos. E em João 14 também ele diz que vai, né, e enviará, mas não ficarão órfãos, porque ele enviará o Consolador, né, outro Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Então, aquele que crê, ele recebe esse Espírito, né? Em Atos capítulo 2 ali, né, foi formada a igreja, porque Jesus estava falando isso para os discípulos,
mas a igreja ainda não tinha sido formada porque o Consolador ainda não tinha vindo. O Consolador vem lá em Atos, o Espírito Santo, vem lá em Atos capítulo 2, desce ali e tem 120 pessoas em um lugar ali acima, né? E aquelas 120 pessoas, né, tinha sido orientada pelo Senhor Jesus, seus discípulos, e tinha sido orientado para estar lá esperando o Consolador, o Espírito Santo. E ele veio e encheu aquelas pessoas, ele habitou, passou a morar nessas pessoas. E dali formou-se o corpo de Cristo, né? O início da igreja na terra, para testemunhar de Cristo. Né? Então aquele que crê no Senhor Jesus como seu Salvador, né, ele já passa a desfrutar desses privilégios, né, de fazer parte do corpo de Cristo. Né? Não é nenhum homem que coloca ele no corpo, mas simplesmente quando ele crê no Filho de Deus, quando ele crê no único Filho de Deus, que Deus enviou para salvar o mundo, ele passa a fazer parte do corpo de Cristo. Deus coloca ele lá no corpo de Cristo e ele é habitado pelo Espírito Santo. Então, imagine que privilégio. E agora ele vai ser guiado pelo Espírito, pelo Senhor, pela palavra. Né? Então esse cidadão celestial, ele passa a ser guiado pelo Espírito e pela palavra. Né? Nós vemos em Colossenses capítulo 3, né? Ele fala um pouco sobre isso, né? Sobre o cidadão celestial. Estou com a Bíblia de papel aqui, né? Demora um pouco para achar os versículos. Mas se você tiver um pouco de paciência a gente acha. Né? Colossenses capítulo 3. Diz assim: portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então aquele, né, que creu, ele é como se ele passasse, né, pelo um processo. Ele estava morto, né, assim como, melhor dizendo, em Efésios fala que vós estava morto, em Efésios capítulo 2, né? Efésios, vamos ler o versículo, para mim não atrapalhar aqui, diz Efésios capítulo 2, diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então essa vida, né, é a vida através de Cristo Jesus, é a vida de Cristo Jesus, né, que Ele nos deu. Então, essa vida não é aquela vida velha, vamos dizer assim, é complicado, né, falar sobre isso, assim, sobre o velho homem, né? Mas não é mais, essa vida é nova, é tudo novo, não é mais aquelas coisas que realmente não era vida, isso fazia parte da morte, né? Porque todo ser humano caminhava para a condenação, né? Mas Deus, quando você crê, Deus tira você de lá, desse caminho que leva à condenação. Então está morto. Aquela pessoa que está caminhando para a condenação, aquela pessoa que a ira de Deus ainda permanece sobre ela, como diz lá em João, né, que eu acabei de ler também, eu acho que era o versículo 16, 17, acho que é o 18. Né? Quem nele crê não é julgado, mas aquele que não crê já está julgado. Ou seja, aquele que não crê, o julgamento de Deus ainda está sobre ele, porque Deus enviou o seu Filho, mas ele não creu, para salvar o mundo, mas ele não creu. Então o julgamento ainda permanece sobre ele, e ele está caminhando para a condenação. Então quando você crê, Deus tira você desse caminho de condenação. Ele dá uma vida nova, que essa vida nova agora é de um cidadão
celestial, né? Em você vai habitar o Espírito Santo e você vai desfrutar das coisas agora celestiais, né? Você vai pensar nas coisas celestiais, nas coisas de cima, não mais nas coisas daqui terrena, né? Como diz aqui, né? Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, de onde Cristo vive assentado, à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que está aqui na terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Então, o velho, né, como diz aqui, morreu. Está lá, deixa ele lá quieto, né? Agora o novo vive, né? O velho, né, está lá morto, ele já era morto, né? E ele realmente está lá, paralisado, né? E o novo vive. Então essa vida, você agora é cidadão celestial, você nasceu, né, de Cristo e passa a desfrutar, né, de tudo aquilo que Cristo tem para você. Pense que coisas maravilhosas, né? Uma pessoa que estava caminhando para a condenação, Deus envia seu Filho, e você, quando entende que necessita de um Salvador e crê no Filho de Deus, você recebe vida, né? E você recebe vida eterna, e você passa a desfrutar, né, da presença do Espírito Santo dentro de você, e você passa a se alegrar com a vinda de Cristo que ele disse que viria buscar, né? Você passa a se alegrar sabendo que você agora é um cidadão celestial, é um filho de Deus, né, por adoção de Cristo Jesus. Tudo isso é privilégio que Cristo Jesus traz, né? Porque você agora pode chamar Deus de Pai, porque você agora foi reconciliado. Quando você crê, quando você descansa, e você descansando nisso, isso é maravilhoso, porque tudo isso foi Cristo que conquistou, foi Deus quem enviou o seu Filho, e Cristo fez essa obra perfeita que deixou Deus satisfeito, e quando você crê, você recebe isso. Você passa a desfrutar de paz, né? De saber que a qualquer momento o Senhor vem para lhe levar. Você não é mais cidadão terreno, mas a qualquer momento você agora, seus pensamentos, né, nas coisas celestiais. A Bíblia cita, né, as coisas celestiais, coisas maravilhosas, né? Coisas que o nosso pensamento, na sua totalidade, não atinge, né? Mas nós podemos já imaginar as coisas maravilhosas que nós passaremos, que nós viveremos, né? Que nós sempre teremos com o Senhor. Perfeito, né? Quando isso acontecer na totalidade. E aqui nós já desfrutamos disso, né? Porque o Senhor, ele fez isso de uma vez por toda. E o Espírito, quando você crê, o Espírito Santo passa a habitar em você, e você não perde mais esse Espírito, né? Muitas pessoas confundem a queda com perda de salvação, né? Porque aquele que crê, ele pode cair. Não que ele tenha que cair, mas ele pode suceder dele cair. Mas a Bíblia diz que ele não fica caído. Deus o tira de lá. Fiel é Deus que tira ele de lá e coloca ele de pé, né? Então, a queda, você quando cai, não quer dizer que você perdeu a salvação. Simplesmente você perdeu a comunhão. Mas o Senhor lhe traz de volta e coloca de pé, né? E você aguarda, né, com a mesma alegria, né, em comunhão, a vinda do Senhor Jesus. Vamos lá em Filipenses capítulo 2.
alguns versículos, na Filipenses capítulo 3, né? Capítulo 3, versículo 20, diz assim: mas a nossa pátria, olha só, mas a nossa pátria está nos céus. Isso é Paulo falando, né? A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, para ser conforme ao corpo da sua glória. Vocês imaginam isso? Mas a nossa pátria está nos céus, né? De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme o corpo da sua glória. Então, o que nós, né, o que o crente realmente, o que o cristão, aquele que desfruta já dessa alegria, desse cidadão celestial, creu, né, primeiramente, né, a Bíblia diz que você recebe vida, né, você crê na palavra, né, você descansa, você passa a desfrutar, né, de tudo aquilo que o Senhor tem para você, você passa a pensar, a se alegrar com as coisas do céu, como cidadão celestial, e não se envolvendo em muitas coisas terrenas que só nos faz tirar a paz, né? Mas essa paz que nós temos, que o Senhor fez com Deus, esse mundo não consegue tirar, né? E essa alegria também esse mundo não consegue tirar, porque é maior, né? Porque o Espírito está dentro, né? A partir de você desfrutar dessas coisas, você aguarda ainda a transformação, né, do corpo, né, que é o que nós temos ainda. Se nós formos arrebatados, Paulo disse que nós seremos transformados, né? Ou seja, o corpo, o nosso corpo corruptível, é transformado em um corpo incorruptível, em um corpo celestial. Nós ainda temos esse corpo, né? E no arrebatamento seremos transformados. Os mortos que morreram em Cristo, né? Ou seja, aqueles que morreram aguardando a vinda de Cristo, mas com a mesma alegria, foram ao encontro do Senhor, mas o corpo ainda está aqui. E no arrebatamento o Senhor, né, o ressuscitará esse corpo e o transformará em corpo glorioso, né, e em corpo semelhante ao de Cristo. Você já pensou nisso? Então, você que pode ser que alguém, né, esteja ouvindo esse vídeo, pode ser que tenha perdido a comunhão, ou seja, tenha caído, né? E pode ser que você ainda não tenha crido, né? Não tenha recebido vida, não tenha crido, ainda não desfruta. Pode ser que você tenha recebido vida, gosta da palavra, mas ainda não descansou no Senhor Jesus. Talvez você ainda ache que a qualquer momento você pode perder a salvação, né? Então, isso é para todos, aquele, né, que está ouvindo, né? E isso também é para aquele que já desfruta, né, dessa alegria, porque quando falamos das coisas do Senhor, nós se alegramos, né? Isso é muito precioso, muito maravilhoso. Então você, né, que ainda não creu, você tem a oportunidade de crer no Senhor Jesus como seu Salvador e passar a ter vida, né, e desfrutar e ser um cidadão celestial e desfrutar de tudo isso.